Queiroz, muito obrigado por esta entrevista Eu é aqui que agradeço. no Pode Alguém Ser Quem Não É. E eu começava por lhe perguntar, é natural e residente aqui em Coimbra, a sua infância ainda foi passada em tempos de ditadura, antes de Sim, 74. até os... Como é que recorda esses seus dias de pequenote, digamos assim? Sim, agradeço desde já, portanto, o convite para estar aqui. Sim, de facto, eu tinha 10 anos quando foi o 25 de Abril. Aliás, fiz 5 semanas depois, estava na quarta classe, ao tempo de quarta classe. Mas tenho muito a memória do tempo anterior, porque eu vinha de uma família em que o meu pai, é muito curioso, que o lado da minha mãe e o lado do meu pai eram completamente diferentes, em termos até de minha mãe de uma família religiosa, com irmãs freiras, etc, etc. O meu pai tinha sido militante do Partido Comunista nos anos 40, embora depois desligou-se, e desligou-se mesmo do PCP, mesmo depois do 25 de Abril, até morrer, chegou a ser militante do PS, mas era claramente alguém antifascista, né? E, portanto, em casa não disfarçava, quer dizer, muitas vezes não. E depois havia aquele ambiente de nós, de miúdos, eu acho que aprendi a ler, naturalmente na escola, mas a ler o República, né? A República entrava em casa, e o Diário de Lisboa, e, portanto, eram leituras que ajudavam à nossa formação. Portanto, aquele tempo do antes do 25 de Abril, quando o meu pai barrava com o Marcelo Caetano, quando estava nas conversas em família, irritado, e a minha mãe dizia: Carlos, acalma-te, não... vê lá e tal. E até há um episódio lindíssimo da minha infância, que nós depois só percebemos mais tarde, que é um dia, que é um sábado de manhã, havia distribuição de correio naquela altura, em que o carteiro bate à porta, era o Sr. Zé, e o Sr. Zé, naquele dia, pediu para falar com o paizinho. Quem tratava dos assuntos domésticos era a mãe, que desde logo nós putos estávamos ali a brincar, nós tínhamos a sorte de viver numa casa muito grande, e até estávamos a jogar a bola no corredor, eu e pelo menos um dos meus irmãos, e ele pediu para chamar o paizinho, achámos aquilo um pouco estranho e fomos chamar, de facto, o meu pai e não a mãe, que era quem tratava todos os assuntos do género. E então o Sr. Zé, o carteiro, fez questão de explicar ao meu pai, e mais tarde é que percebemos, já depois do 25 de Abril, que tivesse cuidado com os jornais que assinava, precisamente, e com as cartas que recebia, porque um vizinho do resto de chão, que era agente da PIDE, fazia a ronda com o carteiro e já tinha questionado várias vezes como é que o Sr. Queiroz, que ainda por cima era cunhado da madre superiora do colégio, tinha aquelas leituras e tinha aquelas ligações à oposição e tal. Curiosamente, eu até escrevi um texto em tempos, que até acabou por ser lido num programa de rádio há uns anos atrás, sobre essa história do carteiro, né, que foi, aliás, um homem com coragem, que foi avisar que o agente da PIDE. E o seu pai teve algum cuidado, obviamente. O meu pai, a partir daí, é curioso ainda também, porque começou a dizer-nos: o que se come em casa não se conta na rua. E nós achámos aquilo um pouco estranho, não é? E não podemos contar o que é que sentamos, o que é que... E então era a forma, não, todas as conversas cá de casa, o que se come em casa não se conta na rua. O texto que eu escrevi tinha exatamente esse tema, esse título. E de facto, só mais tarde percebemos, porque o que tinha acontecido é que o vizinho do Rechão era agente da PIDE, tinha chegado ali há pouco tempo, talvez em 71, 72, e claro, conversa de miúdos, os filhos disseram logo: o meu pai é de uma coisa que não se pode dizer. e portanto, nós todos percebemos que... E, portanto, isto é uma pequenina história, que não é grande história, mas é uma história de vida. Aliás, o programa da rádio era Histórias de Vida, salvo erro. É uma pequena história que marca aquele tempo, não é? Portanto, e do receio do que... E, inclusivamente, depois, na altura, o meu pai deu instruções para que os vizinhos não venham cá para casa brincar. E o argumento é que a vossa mãe anda muito cansada, e nós éramos 6 filhos, era complicado, e não queremos cá os vizinhos. Olha, quem ia lá para casa eram alguns vizinhos, sim, mas curiosamente até nem eram os do resto chão, eram outros. Mas havia uma preocupação da sua família então em tentar que os filhos não percebessem. Havia um pouco, e depois, por parte da minha mãe tinha tido tios presos, mas na Primeira República, porque a minha mãe é mais nova de 4 irmãos, e portanto tinha irmãos nascidos em 1908, e portanto tinha tios
que tinham tido um papel ativo na Primeira República e tal. E alguns chegaram a estar presos naquelas mudanças de governos, etc. E, portanto, tinham uma aversão à intervenção política ativa. Dizia sempre, não se metam nisso, porque sabe, os meus tios passaram pelas prisões. Pronto. Portanto, havia, por um lado, essa visão e até um pouco conservadora, de católicos muito empenhados na parte da minha mãe e das tias, naturalmente, 2 tias freiras, não é? Portanto, havia essa visão. Mas havia a outra visão, muito aberta, muito tolerante, que era a do pai, que nos incutia o gosto pela leitura, os jornais, desde logo, não é? Os poucos que havia que diziam coisas um pouco contrárias, não é? Ou pelo menos, neste caso, o Diário de Lisboa, claramente, e a República. E, portanto, nós crescemos um pouco nesse ambiente. O 25 de Abril apanha-nos. Eu sou o 4º de 6 irmãos e, portanto, os irmãos mais velhos imediatamente se envolvem na altura no Dom João III. E onde é que estava no 25 de Abril? Lembro-me muitíssimo bem, porque estava na escola primária, como disse, na 4ª classe, e quando me apercebi que havia qualquer coisa de estranho, foi no autocarro que nos levava às piscinas. Nós já nessa altura havia uma vez por semana, creio que era uma vez por semana, piscina, portanto a aula de piscina, e no autocarro só tocavam aquelas marchas militares. Eu lembro perfeitamente do professor estar a perguntar ao motorista, mas o que é que se passa? E ele disse, parece que há uma revolução lá para Lisboa. Aquilo para mim foi assim uma coisa, será que eu estou a viver um momento de história? Mas já tinha essa noção, não é? Tinha a noção, é curioso, eu perguntava às vezes ao meu pai, a ler o livro da 4ª classe, então, mas a história acabou no século não sei o quê, portanto, só falava dos heróis, dos descobrimentos e do Afonso Henriques para trás, e tal. Então, mas não há mais história. E ele dizia, um dia vais perceber que há muita história recente que não vem nos livros, não é? E portanto, o gosto pela história vem daí, não é? Vem muito daí, naquela percepção de que, bem, está a acontecer história. E nós tivemos a sorte, a nossa geração, um bocadinho mais velhos, mais ainda, de termos vivido um acontecimento histórico daqueles que acontece de 100 em 100 anos. Eu espero que não tarde muito, possamos ter momentos de glória de algum modo semelhantes, a democracia, naturalmente, mas é ímpar, não é? E, portanto, a história não é apenas a que lemos nos livros, não é? E mais tarde, a prosseguir estudos e já na faculdade, a gente estuda, inclusive na faculdade parava-se, basicamente na Revolução Francesa e portanto, hoje já não, né? Naturalmente estuda-se história contemporânea, mas um pouco a ideia de que a história era uma coisa lá muito recuada, não é? E que havia heróis lá muito atrás, ainda por cima naquela altura, o privilegiar dos heróis do Império, não é? Do Império Português, e ali, apesar de ser muito miúdo, muito puto, não é? Tivemos a percepção de que estava a acontecer qualquer coisa de grande para o país, não é? Pelo que sei, despertou muito cedo, provavelmente Sim. até por esta... E muito também pela influência dos irmãos mais velhos. Para a política. Sim. Quando é que se inscreveu na UEC, não é? Sim, na UEC ainda. Quem é que o incentivou? Embora indiretamente, um dos meus irmãos, o Paulo, foi funcionário da UEC e portanto, embora ele a mim nunca me tivesse... A UEC, mas para mais novos, União de Estudantes Comunistas, que depois em 79 se unificou com a Juventude Comunista, com a União da Juventude Comunista, que era dos trabalhadores, digamos assim, e criou-se a UEC e a JC, criaram a JCP. Eu ainda fui da UEC em 77, portanto, no 7º ano de escolaridade. Uma colega, que eu nunca mais vi depois do 7º ano, perdi de vista, que me perguntou, onde queres inscrever? E eu assinei logo. E passei a ir a reuniões à Clepsidra, eram as reuniões da UEC, eram na Clepsidra, portanto, mas com consciência do que estava a fazer. Aliás, o meu irmão a seguir, o João, também adere muito cedo, porque portanto, o momento era o outro. Os tempos, o próprio tempo cronológico, o relógio andava baralhado, não é? Porque era tudo tão rápido, que o crescimento das pessoas, naquela altura, aquilo que chamaríamos adolescentes ou pré-adolescentes, era muitíssimo mais rápido, porque
a não ser que andassem muito distraídos ou que estivessem encasulados, o mundo, nomeadamente o mundo em Portugal, era rapidíssimo e, portanto, era impossível ficar indiferente. E, portanto, lá em casa não ficámos, não é? E depois a vida, por exemplo, no liceu, quando fui para o liceu já era José Falcão, não era Dom João III, os meus irmãos mais velhos ainda apanharam Dom João III, mas e era um local de luta às vezes mesmo física, feroz. Eu próprio, em determinado momento, fui parar ao hospital, passando pela medicina legal, porque ia um bocado maltratado, apenas porque estava a distribuir um comunicado à porta do José Falcão. E quando se inscreve na UEC, via que pensava pelo menos em poder exercer um cargo político, ou algum tipo de cargo, ou sentia só disso. mais um que queria ajudar? Era um que queria intervir, que achava que, pronto, está a acontecer. Eu tinha, como digo e já disse, essa percepção de qualquer coisa de muito grande está a acontecer. Eu tenho que, de alguma maneira, ser um bocadinho ator disto, quer dizer, não vou ficar a assistir e tenho que tomar partido, não é? Era um pouco, aliás, a maior parte dos jovens naquela altura tomaram os mais diversos partidos, não é? Não é por acaso que o MRPP teve, e a FE, que tiveram bastante força, outros da UEC, outros de outros movimentos à direita, mas era quase impossível. Era uma altura em que nós, quando conhecíamos alguém, a primeira coisa que perguntávamos era de que partido és, ou tentávamos perguntar até em relação a professor. O homem é de que partido, não é? Coisa que hoje ninguém faz. Mais fração entre os partidos, não é? Claro, porque de facto as coisas aconteciam às vezes e depois estudando um pouco a história desse período e lendo tudo o que vai sendo publicado, percebemos que às vezes nem era a semana, era o dia, às vezes à hora, não é? Aquilo que era verdade de manhã, meio da tarde podia ser completamente diferente, sobretudo então naqueles períodos mais quentes, não é? Nós estamos a 1 de outubro, sei lá, o 28 de setembro, lembro-me muito bem daqueles panfletos da maioria silenciosa. Tenho muito presente o 11 de março, o 25 de novembro, mas pelo meio as coisas eram uma velocidade incrível e muitas vezes a tomar caminhos e posições completamente absurdas, não é? Portanto, algumas eram intencionalmente absurdas, não é? Algum papel daquilo que eu chamo da extrema-esquerda, se formos ao MRPP, claramente intencional, no sentido de criar a confusão e de ser anti-revolução, ao fim e ao cabo, não é? Sempre com a capa da revolução, do socialismo, etc. Mas, portanto, as coisas eram extremamente rápidas e mudavam constantemente, mas foram tempos lindíssimos. Eu agradeço aos deuses todos ter tido a oportunidade de ter vivido. Naturalmente, quem era um pouco mais velho viveu mais por dentro, não é? Porque, naturalmente, com 11, 12 anos, a percepção, apesar de tudo, é diferente de quem tem daquilo, por exemplo, viveram os meus irmãos mais velhos ou outras pessoas, mas ainda assim é uma sorte enorme, claro, que outros não têm. Não é? Posteriormente foi professor e também dirigente sindical dos professores. Sindicatos de professores da região centro. E já que esteve ligado tanto ao sindicato como também a exercer a profissão, perguntava-lhe como é que tem visto o desenvolvimento da carreira de professor nos últimos anos. Bem, uma desgraça completa. Né? Nós, no pós-25 de Abril, tivemos um alargamento enorme da escolaridade, com o aumento da escolaridade obrigatória, depois com a lei de bases, a escolaridade obrigatória até ao 9º ano, e, portanto, houve um boom na procura do ensino, e bem... Não nos podemos esquecer que tínhamos um analfabetismo quase nos 30%, não é? E, portanto, as coisas mudaram imenso, não é? E houve a construção de uma escola democrática e houve um acesso enorme ao ensino. Curiosamente, naqueles anos pós-25 de Abril, houve que procurar professores, mesmo sem habilitações, mas isso não veio causar muito mal ao mundo, não é? E houve muita gente que não estaria à espera de ser professor e acabou sendo, não é? E hoje, passados estes anos todos, vivemos um momento em que não há professores também, mas não é por ter crescido muito a procura, não é por ter havido uma população escolar, é porque a crescer, é porque claramente houve uma enorme desvalorização daquilo que é
que é o ensino, não é? Os salários são miseráveis, as carreiras foram congeladas durante anos a fio e, portanto, quem é que quer ser professor, ainda por cima, depois há um conjunto de problemas, que é a deslocação, não é? Não é por acaso que a Grande Lisboa e o Algarve têm falta de professores, porque depois há uma questão que hoje é crucial e é dos mais importantes problemas que o país vive, que é a habitação, não é? Nós hoje temos uma habitação para ricos, não é? A classe média não consegue, mesmo a classe média alta, vê-se, não consegue, com custos de habitação. Em Lisboa, neste momento, são dados oficiais, estará nos 19, qualquer coisa euros metro quadrado, não é? Quer dizer que arrendar um T2 já custa 1.300 euros em Coimbra, média, ou no resto do país, e se formos a Lisboa, acima, números oficiais da estatística, um T2 com 80 metros quadrados custará sempre mais de 1.500 euros. E, portanto, com ordenados de 1.000, quem é que consegue arrendar uma habitação? Isto coloca-se, aliás, aos professores e aos médicos, inclusivamente, jovens médicos, que eventualmente poderão vir a ter carreiras, mas também não têm no Serviço Nacional de Saúde e naturalmente dentro de uma estratégia também de destruir o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, hoje é um problema gravíssimo começar qualquer tipo de carreira e no caso dos professores é isso que acontece, não é? E nós precisamos imenso de apostar no ensino. Não há médicos, não houver professores e bons professores, não há juízes, engenheiros, não há operários especializados, seja o que for, se não há gente que tenha gosto pela literatura do seu país, pela arte, pelo teatro, pelo cinema, se não tiverem andado numa escola onde os professores, além de transmitirem conhecimento, que é importante, sensibilizem os jovens para as artes, para a cultura e para a cidadania, não é? No sentido que está muito bem plasmado na própria Constituição da República, a valorização de direitos, as liberdades e garantias que lá ficaram. E, portanto, a escola tem um papel central, fundamental. E, naturalmente, podemos pagar bem caro o facto de não termos professores de matemática, o facto de não termos professores de língua portuguesa, não é? Que já é tão maltratada a toda hora, a todo instante, e de outras áreas, das mais diversas áreas. O Francisco Queiroz foi membro, não sei se ainda é, do Comitê Central do... Sou membro do Comitê Central do PCP. E eu pergunto-lhe como é que são essas reuniões, porque muitas das vezes não há grande informação sobre essas reuniões do Comitê Central e quase que parece que está ali um conclave muito secreto onde são tomadas decisões e ninguém sabe muito bem quem é que as tomou, como é que foram tomadas. Bom, em todas as reuniões há um comunicado que é publicado na íntegra no órgão oficial do PCP, que é o AVAN, mas que vai para a comunicação social e há uma conferência de imprensa a seguir, ou no próprio dia, muitas vezes como as reuniões acabam tarde, no dia a seguir, mais conveniente até para reunir a imprensa, e essa conferência de imprensa é uma síntese daquilo que aconteceu na reunião, mas o texto que foi aprovado na reunião está na íntegra, disponível nas páginas eletrónicas, etc. São reuniões com muita discussão, com muita participação. Aquilo que o PCP tem como regra, como norma, e para mim também é uma escola de vida, eu costumo muitas vezes perguntar que escolas frequentaste, além das escolas oficiais, digo o PCP, que é talvez a maior escola da minha vida. Tem como escola de vida esta contribuição coletiva. Portanto, nas reuniões do Comitê Central há muita e muita participação das pessoas. Por exemplo, quando chegamos ao final da aprovação, capítulo a capítulo, do próprio comunicado da reunião, ele foi discutido durante... Quantos membros é que são do Comitê? 140, mais, não tenho de memória o número exato, mais de 150 e qualquer coisa, ou por aí. Porque há um pouco, na composição do Comitê Central, a preocupação de abranger as várias frentes de intervenção do partido, sindical, as várias áreas autárquicas, etc. E, naturalmente, também as várias regiões, não sendo o Comitê Central uma federação das organizações regionais, não é, mas, naturalmente, estão lá representadas as várias direções regionais do partido. E, portanto, são órgãos com muita discussão, muita participação. Mas porquê que acha não? Porquê que
se vê para as reuniões do Comitê Central esta espécie de quase segredo, quando na verdade é passada a informação. Vai à verdade que, por exemplo, a comunicação social, eu já estou há alguns anos no Comitê Central e tirando aqueles momentos onde cheira a que possa haver disenções, possa haver momentos de grande confusão interna, né? Muitas vezes é impolado, aí a comunicação social aparece, estão lá com as câmaras a meio da manhã e tal, porque no dia-a-dia, nas demais reuniões, nem aparecem, muitas vezes não aparecem mesmo naquela conferência de imprensa, aparece uma ou duas televisões, e depois, naturalmente, o tempo em televisão, sabemos que não. Mas depois passa ali um bocadinho e regra geral, aliás, isso acontece sempre, mesmo quando entrevistam o secretário-geral ou outros dirigentes, aquilo que passa é a pergunta que fizeram sobre qualquer outra coisa e não sobre o que de facto aconteceu ou as preocupações centrais. Portanto, há uma deliberada ocultação daquilo que é a atividade e que é a intervenção do PCP e também nas próprias reuniões. E depois o tentar enfim, criar, ridicularizar ou pelo menos tentar criar uma certa caricatura, pelo menos daquilo que é, isso é a vários níveis, sobre várias posições políticas do PCP. O PCP tem esta preocupação profunda, né? Que é abordar e analisar as questões. Ora, tudo aquilo que eu demoro mais de 20 segundos a explicar, as pessoas já é difícil. E, portanto, explicar uma posição sobre um determinado evento, por exemplo, questões internacionais, né? Que não são explicáveis com estes são os bons, estes são os maus, né? O Israel é bestial porque está a combater os terroristas do Hezbollah ou do não sei quê, é a versão quase que oficial. Bem, nesse aspecto, ultimamente, é tão evidente o desrespeito pelos mais elementares valores que, enfim, tem mudado bastante. Mas explicar, ir um pouco, desmontar aquilo que são posições de uns e de outros é muito complicado. Acha que o PCP ainda não entrou como eu costumo dizer, no século XXI e nas redes sociais e da maneira a comunicar de uma forma assertiva para que em 20 segundos seja desmontada uma Eu diria duas coisas. E pode não querer, o partido pode Pois, eu diria que, por um lado, naturalmente há que melhorar, mas se formos visitar os vários meios de informação do PCP, se calhar as pessoas vão perceber que não é bem assim. Que não é bem assim. Agora, de facto, há coisas que nós não podemos explicar em 20 segundos. Não se explica uma guerra, não se explica a posição sobre um determinado evento internacional. Estes são os bons, estes são os maus, estes estão a agredir os outros e passamos ao lado. Eu sei que até à esquerda há quem facilita dessa maneira, ou até intencionalmente tenha uma abordagem das questões internacionais de ânimo leve. Mas nem as questões internacionais, nem as questões nacionais. Isto é, nós vivemos, é verdade, cada vez mais numa sociedade muito mediatizada, onde as mais diversas mensagens são transmitidas, mesmo as mensagens com caráter ideológico, etc., são transmitidas de uma forma muito rápida, como se estivéssemos a falar de publicidade, não é? Mas temos que desmontar isso, a todos os níveis, não é? Não podemos falar de literatura dizendo que o Camões era muito bom, ponto final, e portanto, obriga a refletir, obriga a pensar e naturalmente, as coisas não estão fáceis para pensar. As pessoas estão cansadas pelas suas vidas, estão fartas. Há muita gente que diz, há dias, um jovem, mas era um jovem finalista de um curso superior, dizia que não lia livros, porque os livros têm muitas letras, têm muita coisa, e portanto consulta algumas coisas na net, ler livros E eu sei de pessoas que tiraram cursos superiores e tal, e que raramente leram livros, não é? Não temos que obrigar no sentido de cativar, exatamente, motivar as pessoas a ler livros. Portanto, o mundo não se explica com mensagens publicitárias, não é? Claro. É fácil, é muito simples e às vezes é muito mais confortável, não é? Não tenho a mais pequena dúvida, se o PCP adotasse um discurso, o tal discurso da mensagem rápida, do não se meter em coisas que são complicadas, não é? Podia fazê-lo, não é?
a explicar determinadas posições sobre este ou aquele evento internacional, sobre a guerra, sobre etc, etc, era com certeza mais fácil e dava mais votos, provavelmente. Só que esse não é o papel de um Partido Comunista. Não é? Por muito que isso, em determinado momento, desgaste o Partido Comunista. Não é? Falando de guerras e de posições internacionais do PCP, o PCP tem sido criticado muitas das vezes pelas posições que toma, tanto na Rússia e na Ucrânia, como também na Venezuela. Eu não lhe vou perguntar sobre essas posições em si, mas vi pode que perguntar. obviamente, eu sei que sim, mas vi que recentemente esteve na Rússia. Estive. E eu perguntava-lhe que país é que viu na Rússia. Eu tinha vivido algum tempo na Rússia há 40 e tais anos. Não é? Eu vivi na União Soviética. Há diferenças, não é? Portanto, para pior, no sentido em que apercebi-me, e porque leio com alguma frequência, é fácil, apesar de todos os obstáculos, e até tem tradutores, não é? Os jornais russos, vou com alguma frequência ver os jornais russos, e aquilo até se traduz para português logo, é clicar, portanto nem é preciso, o meu russo não é muito perfeito, mas dá para ler no essencial, mas, obviamente acompanho, e uma das questões que eu queria, e andava há uns anos para ir à Rússia, era para perceber também a diferença, para além de visitar locais onde vivi, quando tinha 18, 19 anos, e outros que não conhecia, não é? Pronto, os museus, a Hermitage, etc, etc. É diferente, é de facto uma sociedade diferente. Hoje o abandono do socialismo levou a que haja um conjunto de questões que também foram postas em causa, não é? A gratuitidade do ensino, não é? Uma das preocupações que vinha agora na abertura do ano letivo era o dinheiro que os pais têm que pagar na compra de manuais, dos materiais escolares. Embora muito ficou, não é? Portanto, é curioso porque o socialismo pese todos os erros, foi de tal forma significativo e importante para os russos e para os outros povos que na União Soviética o viveram, que muito daquilo ficou e que é difícil destruir por completo. E, portanto, conseguiram alcançar algumas coisas que hoje não estão completamente destruídas. Por exemplo, o acesso à cultura continua a ser algo maravilhoso, embora as gerações mais novas, que já nasceram depois dos anos 90, não tenham vivido aquela altura em que os livros eram quase gratuitos e a ida ao cinema, ao teatro era baratíssimo. A verdade é que isso continua a ser razoavelmente barato, muito mais barato que no Ocidente, não é? Mesmo a visita aos museus, embora proporcional aos rendimentos da população, mas são baratíssimos, não é? Os museus mais caros, o Hermitage, eu não me lembro se é 6 euros que se paga para entrar, mas nos outros anda para os 3, 4 euros, e tem museus lindíssimos, não é? De arte moderna em Moscou, etc, etc. Portanto, o acesso ao teatro, etc, continua a ser, e isso é claramente um hábito que se criou durante décadas de valorizar a cultura, da promoção da cultura, da literatura, muito, né? E, portanto, isso ficou. Hoje é um país capitalista e não se distingue, se não fosse a língua e o cirílico, mas ainda assim, até nos métodos já tem escrito em caracteres no nosso alfabeto, né? Latino. Mas se não fosse o cirílico e a língua, não sabíamos em que país, em que cidade ou em que país da Europa estamos, não é? Por exemplo, muito recurso a tudo que é eletrónica, a drones a distribuírem produtos às pessoas, portanto, nesse aspecto, um avanço. E sentiu a guerra presente? Nada, o que é engraçado, nem falta de produtos, uns dias antes. Até foi a minha filha que chamou a atenção para isso. Uns dias antes, alguém na televisão dizia que não havia ovos, que também escolheu logo um produto que ninguém importa ovos, não é? Que não são as galinhas da Suécia que dão ovos E, portanto, algo que nós andámos muito e andámos... O guia era português, a certa altura, e conhecia menos, por exemplo, que eu, não é? E, portanto, andámos muitas vezes por onde quisemos, não é? E visitámos mercados, supermercados, capitalismo perfeito, salvo seja, não é? São palavras um pouco inconciliáveis na minha ótica, mas onde há tudo, todos os produtos, quer dizer, portanto, se a guerra afetou a economia, não se vê falta de produto algum, não é? Nos mercados, mesmo no mercado municipal, eu diria que o mercado Dom Pedro V fica aquém
quer em termos de visitantes, quer em termos de produtos disponíveis num mercado, por exemplo, eu não estou a falar de Moscovo, onde há muitos mercados de bairro. Moscovo tem, se falarmos da grande Moscovo, tem quase o dobro da população de Portugal, né? Da grande. Mas mesmo em cidades mais pequenas, como Volgogrado, a antiga Stalingrado, o mercado da cidade, portanto, tem produtos. Portanto, não se nota nem militares, nem policiais na rua, por tudo quanto é sítio, por onde andamos não se verifica isso. Este projeto é apoiado pela Loop, uma empresa com raiz em Coimbra, que oferece soluções de sustentabilidade, como também serviços de consultadoria tecnológica. Se quiserem saber mais sobre a Loop, passem pelo site da empresa. Vamos voltar então a Coimbra e Francisco Queiroz, que, se não estou em erro, foi eleito vereador desde 2009, Desde 2009. Desde 2009. Muitas das vezes até com pastas, como agora neste momento de variação, e é muitas vezes por isso acusado de participar no cocktail vodka laranja, não é? Ao lado do Partido Social Democrata. Pois, com o Manuel Machado foi ao contrário. Já não era o PCP, com a exceção de um período com o Presidente Manuel Machado, mas que tinha mais a ver, provavelmente, com incompatibilidades até das pessoas, mas desde quase sempre, teve vereadores com pelouros atribuídos. E a nossa posição, mas é em Coimbra, é em todo o lado, é que se houver essa possibilidade, desde que garantam que não interfiram com o que entendemos que é fundamental para a cidade e com as nossas posições, que não haja pressão sobre nós estamos disponíveis para ajudar a resolver problemas da cidade. E alguma vez sentiu essa pressão por parte tanto do PSD como do PS? As pressões, que nunca houve a pressão do género, tu és vereador, houve aquelas mais ou menos públicas, não é? E em discursos, sei lá, houve momentos, só para referir a nossa posição sobre o SMTUC, nomeadamente a tentativa da Câmara, da maioria da Câmara, de internalizar o SMTUC, foi complicada para o Sr. Presidente da Câmara, não é? Que é o que eu disse em reuniões da Assembleia Municipal, mas nunca disse pessoalmente. Portanto, colocou a Assembleia Municipal muito claramente, naquela altura, que a CDU vai ver e tal, mas nós não estamos cá para ocupar lugares e para fazer o favor a ninguém. Portanto, como já deve ter reparado, N vezes votamos como entendemos que é justo, muitas vezes contra, ainda agora com a discussão dos impostos municipais, entendemos que não faz sentido nenhum aquela baixa da derrama e somos os únicos a votar contra. E, portanto, muitas vezes temos posições diferentes. Agora, nós entendemos o poder local como um serviço às populações e, portanto, achamos que devemos estar, desde que sejam reunidos o mínimo de condições, e nomeadamente uma delas é a independência nas nossas posições, que devemos estar nos órgãos, e eu creio, fazendo o balanço daquilo que fizemos na habitação, daquilo que estamos a fazer, não querendo levar a conversa para questões de discussão municipal, mas que nós temos feito coisas que marcam, não é? Ainda há bocado estava a falar, por exemplo, da digitalização, que é um ovo de Colombo, uma coisinha relativamente simples. Digitalização e a disponibilização do arquivo da cidade por forma digital ao mundo, não é? Porque hoje em dia é ao mundo. Sim. É uma coisa relativamente simples, mas que ninguém tinha feito, não é? E que nós apostámos e fizemos e está aí. Portanto, esse serviço público que vê como quando assume um cargo com variação, com pelouro, é mais importante na sua ótica do partido do que as incompatibilidades entre o PCP e um PS ou um PSD. Sim, a nível local, naturalmente, em grandes questões são completamente diferentes, mesmo, por exemplo, claramente contra a descentralização de competências, não é? Que aliás está-se a ver, e outros também o foram, o Presidente da Câmara foi contra, mas por uma razão que não é a nossa, com o argumento de que tinha que ser acompanhada pelos meios financeiros necessários. Nós entendemos que é muito mais do que isso, que há áreas de governação que não podem sair do poder central,
nomeadamente na área da saúde, da educação, por razões, não vou agora aqui explanar, mas que têm a ver com o facto de criarem assimetrias a nível nacional, entre o interior, e porque de facto não é o que o Governo quis fazer, os governos, quer do PSD, CDS, quer o Partido Socialista, foi, enfim, sacudir a água do capote e mandar para as autarquias um conjunto de responsabilidades. Hoje já vai tudo bater à Câmara porque na escola chove e antes não iam, ou iam menos vezes, ou toda uma série de outras questões que deviam ser responsabilidade do Estado Central. E, portanto, nessas matérias, toda a gente conhece as nossas posições e assumimos claramente. E, portanto, pessoalmente, nunca senti, voltando à questão inicial, nunca senti aquela pressão, vocês têm que votar assim, ou vocês, alguma insinuação, eventualmente. E, aliás, tive com os vários presidentes de Câmara, sempre, em termos pessoais, uma boa relação. Claro. Nós aqui no podcast temos um momento que é o momento não há perguntas difíceis, ou seja, a resposta poderá ser, mas a pergunta, para mim, é sempre fácil. Nunca há perguntas difíceis. Exatamente. E eu perguntava-lhe se via com bons olhos para as autárquicas que vêm no próximo ano uma coligação entre o PCP, o Movimento de Cidadãos por Coimbra, e o PS à Câmara de Coimbra. Não é uma pergunta difícil e a resposta é extremamente fácil. A CDU, o PCP, tem um projeto autárquico. Aliás, vamos ter um congresso agora dentro de pouco mais de um mês. E aquilo que vem na proposta que está para discussão dos militantes, que é um trabalho de grande discussão, é no sentido, naturalmente, também voltar a afirmar o projeto autárquico, que é diferente, que é o projeto autárquico da CDU. Eu sei que em vários sítios no país, em vários locais, em Lisboa, vem muito sempre essa, vamos deitar abaixo a direita e vamos, quando muitas vezes nas questões fundamentais, há pouco estava a falar na transferência de competências para as autarquias, muitas vezes a diferença entre PS e PSD não é de grande... não é de grande notoriedade, não se verifica muito. Portanto, a CDU tem um projeto próprio que defende, continua a defender, e os outros projetos são demasiado semelhantes e, portanto, em alguns momentos, ou em determinados momentos, pode ter feito sentido afastar, estou-me a lembrar da Câmara de Lisboa, há muitos anos atrás, afastar da Câmara de Lisboa um determinado projeto autárquico que se prolongava há muito tempo. Neste momento não vemos por que razão, nomeadamente em Coimbra, haveria o que é que justificaria um tipo de aliança desse género, não é? Porque... Então pergunto-lhe se via com bons olhos outra candidatura sua à vereação. Eu nunca me bati para ser vereador, nem para ser coisa nenhuma, não é? Portanto, no PCP nós discutimos as coisas em coletivo, e aconteceu, quase que inesperadamente, e, portanto, eu estou sempre disponível, é isso que digo sempre, para o exercício das tarefas que os meus camaradas entenderem que deva exercer, que deva executar, e, portanto, sejam elas quais forem, seja na junta de freguesia mais pequena eu até vou dizer uma que já não existe, do Botão, por exemplo, que hoje pertence à União de Freguesias de Todelas e Botão, seja o que for, não é? E, portanto, seja o trabalho que for entendido. E a maior parte dos militantes do meu partido têm esta forma de estar e, portanto, há um trabalho coletivo, representamos um trabalho coletivo e, em determinados momentos, é entendido que devemos assegurar esta frente, por mais diversas razões, ou aquela, ou que devemos fazer isto, ou outras coisas, e, portanto, é essa disponibilidade para aquilo que se entende coletivamente como importante. E depois, quando exercemos um determinado cargo, por exemplo, relativamente à minha experiência como vereador, no essencial, até posso fazer uma confidência. Uma ou outras vezes, a minha opinião não era exatamente aquela que depois defendi, mas porque era aquela que coletivamente foi entendido como a mais certa naquele momento. E num ou noutro momento, depois vinha a perceber que a maioria estava certa, que os camaradas estavam certos. Mas muitas vezes não é. Ou seja, o fundamental é a discussão coletiva. E quantas vezes eu entro numa reunião e a minha opinião
quando sai é outra, porque, naturalmente, ouvindo a opinião de muita gente, e muitas vezes outros prismas, a análise por outro, chegamos a uma posição muito mais enriquecida. E, portanto, este trabalho coletivo é fundamental. Estávamos a falar do Congresso, a reunião do comitê, houve um documento prévio para discussão das teses, do projeto para o Congresso. No Comitê Central teve dezenas, centenas de alterações e agora está em discussão e vai, de certeza absoluta, ter milhares de propostas de alteração e por isso é que quando chega ao Congresso, enfim, não há consenso, não é isso que se coloca, mas há muita gente a concordar, há uma larga maioria, em princípio, porque aquilo resultou de um trabalho coletivo. Aquilo não é uma proposta de um líder, como acontece em alguns partidos, que são as propostas deste líder contra as do outro, o candidato a líder. Não, é uma proposta de milhares de pessoas que contribuíram para aquelas questões. É a forma de estar no PCP, é a tal escola de vida que eu acho que é crucial e que na minha formação foi fundamental. Aprender com os outros, viver as tais experiências como a da Revolução, percebendo que há marés cheias e marés baixas. Eu dou muito este exemplo. Há momentos na história da maré baixa. E dou sempre aquele exemplo, já agora, se o 25 de Abril foi o tal momento de maré cheia e extremamente feliz, eu muitas vezes penso assim, aqueles camaradas meus que em 1940, 40 e poucos, quando a Europa toda estava sob o jugo nazi, fascista, aqueles que estavam presos, o que os animava a lutar, quando o Partido Comunista eram umas centenas de pessoas e algumas estavam presas e alguns há muitos anos, como Álvaro Cunhal, mas muitos outros, e nos sítios mais tenebrosos, como no Tarrafal, Bento Gonçalves e tanto. E aquela gente tinha uma esperança que é possível encontrar uma sociedade diferente, um mundo melhor. Não é só é possível, como é fundamental. Né? Nós não podemos... o Fukuyama falava do fim da história, não é? Mas não estamos condenados ao fim da história, porque, inquestionavelmente, o capitalismo que nos leva é à própria destruição da humanidade. Veja-se como tantas e tantas vezes estamos quase em cima da navalha. Não é? Uma última pergunta, e que é mais um desafio de pergunta: como é que explicava a uma criança de 10 anos, numa frase, o que é política? Os gregos, a polis era a cidade, não é? Portanto, é o governo da cidade, ou seja, é o governo de todos nós. É fundamentalmente isso. E, portanto, todos temos de estar envolvidos. E por isso nós, agora já não é para explicar à criança de 10 anos, por isso nós temos uma noção também diferente do que é a democracia de outros partidos. Porque além da democracia política, do voto, da representativa, que valorizamos imenso e da qual não prescindimos, consideramos que a democracia tem que ser social, tem que ser económica e tem que ser cultural. E, portanto, é tudo isso. E a política é o governo da cidade, é o bom governo, deve ser o bom governo da cidade, em que aos outros e com os outros concedemos e convivemos e vivemos e fazemos direitos, liberdades e o progresso e o bem-estar, não é? E as coisas eram tão simples. Se cumpríssemos a Constituição da República Portuguesa, que apesar de tanto ter sofrido com ataques sucessivos e com descaracterizações excessivas, bastava que se cumprisse a Constituição da República, que estaríamos todos a viver bem melhor. Não é? Mas, Queiroz, ofereço-lhe só uma cerveja dos nossos parceiros da Epicura para levar para casa. A Epicura, aqui uma cervejeira aqui de Coimbra, e que é parceira do podcast e que oferece a todos os convidados uma cerveja. Olha, agradeço imenso. Embora não beba álcool, abre uma exceção, de vez em quando. E há de haver alguém lá em casa que possa pronto, devagarinho e tal. Senhor, muito obrigado. Agradeço imenso por esta conversa. Foi um gosto, foi um enorme gosto. Obrigado. Obrigado.